Dias preciosos o Senhor tem nos proporcionado. O Senhor tem feito algumas coisas em nós dessa casa, porque Ele quer fazer muito mais através de nós. E nós, como família, nós estamos em podemos dizer, uma transição. Estamos num aperfeiçoamento, e cada um de nós, desta casa, dessa família, o Senhor, Ele tem trabalhado de uma forma ímpar, pessoal e particular. Desde quando nós recebemos a direção na virada do ano, o pastor Natanael recebeu esta mensagem, onde nós estamos falando sobre maturidade. Desde então o Senhor, Ele tem literalmente mexido, Ele está fazendo uma varredura dentro de nós, em que lugares que nós achávamos que nós estávamos, o Senhor revelou para nós mesmos no secreto que nós não estávamos. E isso dói, irmão. Mas assim como um remédio que ele nos traz cura, ele não é fácil de digerir, ele é ruim, mas ele gera cura. E hoje pela manhã eu vim com um sentimento estranho, porque eu não tinha convicção da mensagem a ser liberada nessa manhã, e eu fui direto para o gabinete. E os louvores, eles confirmaram a mensagem para essa manhã. E nessa manhã eu quero falar de cruz e de mesa. Eu quero falar desses dois símbolos que nós temos nessa manhã de ceia: cruz e mesa. E se fôssemos aqui colocar uma ordem, seria mesa e cruz. Que nós vemos nas Escrituras que antes de Jesus ele ser crucificado, Jesus ele estabelece mesa. E o lugar onde nós pertencemos está ligado à cruz e está ligado à mesa. Essa mesa que nós preparamos todo o culto de ceia, nós precisamos entender o significado ou o símbolo dessa mesa, porque sem a mesa nós não entendemos plenamente o propósito da cruz. Se você não compreender a mesa, você não vai entender o propósito da cruz. Por isso que Jesus ele estabelece a ceia não no templo, mas em uma casa, com amigos e discípulos. Ele não estabelece a ceia com a multidão, ele estabelece a ceia com amigos. E aí nós pensamos, pastor, amigos, mas aí nesses amigos teve alguém que o traiu. Aí nesses amigos, sim, pastor, teve alguém que o negou 3 vezes. E aí nesses amigos, no momento que ele mais precisou, todos eles fugiram. E só ficou um lá. E a mesa, ela tem esse simbolismo. Por isso que Jesus ele estabelece a mesa antes, e ele explica na mesa
o propósito da cruz, para que a cruz não fosse um evento, mas tivesse um significado e nós entendêssemos isso. Por que isso? Porque desde o início das Escrituras, Deus nunca buscou apenas obediência do homem. O Senhor sempre buscou comunhão. Porque obediência é resultado de comunhão. Quem tem comunhão com o Senhor, quem tem comunhão com o Espírito Santo, não é difícil obedecer. Porque no Éden havia relacionamento aberto. Deus caminhava com o homem. Ali havia proximidade, confiança e algo crucial que nós precisamos entender nessa manhã: pertencimento. A queda, ela não destruiu primeiro a vida física. Adão não morreu fisicamente quando ele comeu do fruto proibido, mas ele destruiu com a sua atitude de desobediência a comunhão, o andar com Deus. Porque Gênesis capítulo 3, versículo 8 nos diz o seguinte: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. O homem antes caminhava, agora ele se esconde de Deus. A primeira ferida na humanidade foi relacionamento. A primeira coisa que o diabo destruiu no homem foi relacionamento. E se nós pensarmos bem, o pecado, ele nos tira de um lugar de relacionamento. E se nós analisarmos o pecado, ele nos tira de um lugar de relacionamento com Deus, mas o pecado também nos tira de um lugar de relacionamento com o meu irmão. Estamos juntos? Ou seja, o relacionamento, ou toda a nossa luta na nossa vida, talvez a maior dificuldade que nós tenhamos hoje, é de termos um relacionamento puro com Deus, mas também de termos um relacionamento saudável com os nossos irmãos, em Cristo Jesus. Como é difícil nós nos relacionarmos entre nós, porque somos muito diferentes, embora em Cristo Jesus somos filhos do mesmo Pai, temos o mesmo Espírito que habita dentro de nós, mas a nossa maior luta ainda hoje é de nos relacionarmos uns com os outros. Amém? É de nos suportarmos uns aos outros, é de engolirmos uns aos outros, como alguns dizem. E toda a história da Bíblia passa a ser a história de Deus trazendo o homem de volta para perto dele, trazendo o homem de volta para a mesa. A cruz, se você se aperceber, ela tem duas direções. A cruz, ela não é aleatória o formato dela. O madeiro, ele aponta para a vertical, e o outro madeiro, ele aponta na horizontal. Ou seja, a madeira vertical fala da reconciliação entre Deus e o homem. O madeiro horizontal fala da restauração da comunhão entre nós homens. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz o seguinte: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na vertical
Jesus nos justificou, mediante a fé que nós temos em Cristo, em nosso relacionamento com Deus Pai. O homem separado agora tem acesso novamente ao Pai, porque assim como a pastora Maeli falou, o véu foi rasgado de cima a baixo, e isso significa, agora nós temos acesso ao Senhor. Então a cruz, na vertical, ela nos deu acesso a um lugar que nós não tínhamos mais acesso, porque na realidade Deus estava revelando algo significativo ali. No tempo em que o véu foi rasgado, a arca já não estava mais ali, mas a liturgia permanecia. Então Deus quis revelar uma falsa intimidade, um falso relacionamento. O véu ele rasgou e deu para identificar que a arca da presença não estava mais ali, mas a liturgia em volta continuava. Mateus capítulo 27, versículo 51, o véu do santuário o rasgou em duas partes, de alto a baixo. O caminho para Deus, então ele foi restaurado, mas a cruz não terminou ali. A obra redentora da cruz, a obra reconciliadora da cruz não termina no véu sendo rasgado para nos dar acesso, porque a madeira horizontal fala de reconciliação entre pessoas. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 16, ele é a nossa paz, derrubando a parede de separação que há entre nós. Então o véu foi rasgado, mas também uma parede de separação, aquilo que nos causava divisão, e essa parede de separação é uma parede pessoal, porque talvez a parede de separação sua seja ofensa, seja rancor, seja sentimentos que você nutre em relação a pessoas que criaram uma separação, e nós às vezes usamos ou ouvimos essa expressão: até aqui vem, daqui ninguém mais passa. Estamos juntos? Então às vezes as pessoas nos ferem ou nos feriram no passado, e essas feridas, com elas nós criamos uma parede de separação, e nós decidimos em algumas áreas da nossa vida que ninguém mais passa, ninguém mais me fere, ninguém mais me toca. E essa parede, ela é levantada, e nós agora temos relacionamentos limitados e com muito cuidado e cheio de dedos com as pessoas. E a cruz, ela vem para remover o pecado da minha vida, mas ela também vem para remover barreiras que existem entre nós. A obra da cruz cria uma nova humanidade, um novo ser humano. A obra da cruz, ela mata o velho homem e gera um homem que foi criado por Deus antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. A obra da cruz traz à existência o homem que eu fui, criado por Deus de fato e de verdade antes do pecado. E esse homem não tem mais parede de divisão, não tem mais parede de separação com os meus irmãos. Não indivíduos isolados. A obra da cruz não se trata mais de indivíduos isolados, mas de um corpo chamado igreja. Aquele corpo que foi crucificado na cruz por mim e por você, agora, depois da cruz, esse corpo volta a ter vida. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Estamos juntos, irmãos? Jesus ressuscitou e ele foi ascendido aos céus. Agora, na terra, há um novo corpo de Cristo chamado igreja. E esse corpo de Cristo chamado igreja, ele é um corpo ressurreto. Ele é um corpo glorificado, sem barreiras.
é um corpo puro, santo e limpo. Aleluia! E nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos inseridos nesse corpo. Nós nos tornamos membros desse corpo. Nós não somos o corpo no indivíduo, nós somos o corpo no coletivo. E como corpo, nós precisamos entender que a minha vida depende da sua. A sua vida depende da minha. Então eu não posso criar, eu não posso permitir barreiras que nos dividam. Porque se eu permitir que se levante paredes que nos dividam, eu vou perder a essência da cruz e a vitalidade do corpo. Porque a vertical sem a horizontal é uma cruz incompleta na prática. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Uau! Se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. E quando fala de irmão, fala de nós, corpo de Cristo. Não pode haver parede de separação entre nós. A cruz, ela muda a nossa posição diante de Deus. A mesa muda a nossa postura diante das pessoas. Eu vou repetir. A mesa, a cruz, muda a nossa posição diante de Deus. Agora, a mesa muda a nossa postura diante das pessoas. Porque você não senta na mesa com o inimigo. Eu não sei na sua casa, irmão, mas na minha casa, na minha mesa, só senta meus amigos. Quem não é meu amigo, eu até tenho tempo de mesa em um gabinete, em algum lugar, mas na minha mesa, na minha casa, senta e come comigo quem é meu amigo. E por isso que Jesus escandalizava no tempo dele. Porque nós, aqui do Ocidente, nós não entendemos a simbologia da mesa. Porque muitas famílias hoje não tem nem mais mesa em casa, tem um passa-prato. Muitas famílias hoje não tem mais tempo de mesa, cada um come em um lugar. Um come na cozinha, o outro come no quarto, deitado na cama, come em horários diferentes. Por quê? Porque nós não entendemos na essência o significado da mesa. Porque essa mesa física, ela nos revela algo do reino do Espírito. A mesa é lugar de pertencimento. No Oriente Antigo, sentar à mesa significava, preste muita atenção, irmão. Por que Jesus estabeleceu a ceia numa mesa e não num culto, e não no templo, e não de uma forma litúrgica, mas ele estabelece a ceia em uma mesa? A mesa, no Oriente Médio, significa aceitação pública. A mesa simboliza a aliança. A mesa significa vínculo. E a mesa tipifica família. E a mesa é um altar. Quem sentava à mesa pertencia. Por isso Jesus, ele escandalizava a religião na época. Porque em Mateus capítulo 11, versículo 19 diz: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, amigo de publicanos e pecadores. Jesus sentava à mesa. Jesus estava passando um recado. Jesus estava dizendo, ele estava passando uma imagem de pertencimento a quem ainda não pertencia.
O problema não era a comida, o problema que Jesus estava criando é a mensagem que ele estava transmitindo quando sentava à mesa. Cada refeição de Jesus dizia silenciosamente: você pertence. E quando nós adoramos nessa manhã, eu pertenço a ti, tu és tudo para mim, tu és a minha realidade. Jesus e a obra da cruz é a nossa realidade. Aleluia! Jesus não transforma apenas por pregações, ele restaurava pessoas ao redor das mesas. Na casa de Levi, Mateus 9, versículo 10, ele restaurou dignidade. Na casa de Zaqueu, Lucas 19, versículo 5 a 9, a aceitação antes da mudança. Lembra quando ele senta à mesa na casa de Zaqueu? Jesus está caminhando com a multidão, Zaqueu sobe em cima de uma árvore, Jesus para com a multidão e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, porque me convém pousar na sua casa. E Jesus, ele vai para a casa de Zaqueu, senta, e depois você leia o texto lá. Jesus, ele não menciona nenhuma palavra. Zaqueu é quem começa a falar: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo. Zaqueu, ele começa a abrir o seu coração, e Jesus só está na mesa com ele. E a frase que Jesus diz então, depois de Zaqueu na mesa com Jesus, o Senhor diz: hoje veio salvação para essa casa. Na mesa, um publicano, pecador, que era excluído do povo judeu, que não tinha comunhão com os seus, porque os seus o rejeitavam, porque ele era publicano. E Jesus, ele vai e senta na mesa, e a mesa para a religião causava escândalo, porque Jesus estava dizendo: ele também pode pertencer, eu também vim para ele. E quando você tem essa mesa e você tem a consciência da mesa, você entende a obra redentora da cruz. No caminho de Emaús, como foi mencionado nessa manhã, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 30 e 31, os olhos se abrem ao partir do pão. Antes, Jesus estava com eles, ouvindo eles, falando com eles, mas eles não discerniam quem estava ali com eles. Mas na mesa, no partir do pão, seus olhos foram abertos. Mesa, a mesa dá sentido à cruz, porque a revelação que cura não acontece apenas na mente ou no espírito, ela acontece no nosso relacionamento, porque Jesus estabelece a mesa antes da cruz. Antes de morrer, Jesus reúne seus discípulos. Em Lucas capítulo 22, versículo 15, ele diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Ele não apenas ensina sobre salvação, ele constrói comunhão. Porque a cruz, após a cruz e através da cruz, Deus, através de Cristo, instituiria uma família chamada igreja. Igreja é família de Deus. Igreja é a comunhão entre irmãos.
Irmãos que entendem o propósito, irmãos que sabem que tem diferenças, irmãos que sabem que tem temperamentos diferentes, personalidades diferentes e até gostos diferentes, mas sabem que no final do dia terão que sentar à mesa juntos. E na mesa toda a diferença precisa cair por terra. Porque na mesa, uma mesa sadia, um passa alimento para o outro. Passa carne, passa o arroz aí, passa a salada. Na mesa, todo mundo é igual. Na mesa, todo mundo está no mesmo nível. Sem mesa, a cruz poderia ser interpretada como uma experiência individual. Mas o Evangelho nunca foi individualista. O Evangelho nunca foi individualista. O meu chamado não é individualista. O seu dom não é individualista. Igreja não é individualista. Igreja é comunhão, é corpo, é unidade. Um só Espírito, um só Deus, um só corpo. Aleluia! Jesus salva pessoas para formar um povo, uma família. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, porque nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo. Deixa eu dizer algo, irmão. Quem aqui é casado, levante a mão, por favor. Se a sua esposa está mal, se o seu marido está mal, você consegue ficar bem? Não tem como, irmão. Porque nós somos uma aliança, nós somos um só corpo, casamento é uma só. Então, se você feriu a minha esposa, você está me ferindo. Ei, deixa eu te dizer algo, irmão. Se tem alguém ferido com você, você está ferido. Se você está ferido com alguém, esse alguém também está ferido. Então, por isso que nós precisamos ter a consciência de que eu não posso ter nada contra ninguém do corpo. Porque se um membro do corpo está ferido, todo o corpo vai sentir. Na mesa não existe níveis espirituais, existe apenas uma família. Por isso que Jesus, ele fala algo que às vezes nós não temos compreensão. Ele diz em Lucas, capítulo 22, no versículo 19, Jesus diz o seguinte: fazer isso em memória de mim. Sabe quando Jesus está dizendo para nós termos esse momento aqui em memória dele, Jesus está tratando muito mais do que lembrarmos o que ele fez por nós. A ceia não é apenas lembrança histórica, ela é redenção de memória. Todos carregamos lembranças, todos nós carregamos memórias do passado que em algum momento nos feriram. Nós carregamos memórias de rejeição, memórias de fracassos, palavras que feriram, experiências que marcaram a alma e ainda talvez nos ferem dentro. E naquela noite, ali naquele momento, quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, tinha Judas que o trairia. Ali naquela mesa tinha Pedro que o negaria. E tinha os demais que fugiriam. Mesmo assim, Jesus estabelece uma mesa de comunhão. E mesmo assim ele libera essa frase, fazei em memória de mim, porque a memória da cruz seria maior do que a memória da falha deles. Irmão, você precisa entender isso. Porque quando você traz à memória o que Cristo fez na cruz, você vai trazer à memória que a obra redentora da cruz é muito maior do que o seu pecado.
Quando você trazer à memória essa mesa, quando você pegar o pão, você beber o cálice, você vai trazer à memória o que Cristo fez por você. E o que Cristo fez por você é maior do que o que você fez contra Ele. Essa é a obra redentora da cruz. Por isso que Jesus estabelece a mesa. Façam isso em memória de mim. Lembrem o que eu fiz por vocês. Lembrem que vocês me negaram. Lembrem que vocês me traíram. Lembrem que vocês me abandonaram. Mas o que eu vou fazer na cruz é maior do que tudo isso. Pedro, ele chorou amargamente quando negou Jesus 3 vezes. Mas depois da ressurreição, Jesus o encontra novamente em uma refeição. Cara. Jesus não vai no trabalho dele. Pedro estava pescando. Não, Jesus chama ele para a mesa. Eles estavam pescando. Jesus não foi até o barco. Jesus chamou eles até a mesa. Vem aqui comer comigo. E sabe o que eu aprendo, irmão? Isso está em João capítulo 21, versículo 12. Jesus diz: vinde comer. Sabe o que eu aprendo aqui? Antes de restaurar o ministério, Jesus restaura relacionamento. Você quer que seu ministério flua? Restaure o relacionamento. Porque Pedro estava destruído por dentro. Pedro estava decepcionado com ele mesmo. Pedro tinha convicção de que ia morrer por Jesus. Quando Pedro disse para Jesus: Senhor, não, eu vou morrer por ti. Pedro tinha convicção que ia fazer isso. Ele ia fazer isso. Na mente dele ele ia fazer isso. Mas Jesus sabia que não é a nossa convicção, que não é a nossa força, que não é a nossa vontade, mas é um Espírito que habita em nós, chamado Santo, que nos capacita a fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Não é a minha força. Pedro tinha força, Pedro tinha coragem, Pedro é intrépido, mas Pedro não resistiu os momentos antes da cruz e negou Jesus. Só que Jesus, ele não restaura ministério antes de restaurar relacionamento. Por isso, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Não é que Jesus não sabia. Jesus estava fazendo Pedro conhecer quem ele era de fato e de verdade. E curar dentro de Pedro o relacionamento dele com Jesus. E aí Jesus, depois de curar o seu relacionamento, na última vez que ele pergunta, ele restaura o ministério: apacenta as minhas ovelhas. O passado, ele diz: você falhou, você errou. O sangue diz: você continua sendo chamado. O sangue da aspersão fala coisas superiores. Hebreus capítulo 12, versículo 24. O sangue de Abel, na velha aliança, clamava por justiça. O sangue de Cristo clama diante do Pai por misericórdia. A lei, ela trabalha com justiça. Senhor, isso não é justo. Senhor, eu tenho me esforçado. Senhor, mas olha o outro. Senhor, eu tenho me esforçado, eu tenho feito tudo certo. O sangue de Abel, ele clamava por justiça. Senhor, ele me matou, ele precisa morrer. Senhor, ele me fez mal, ele precisa pagar com mal. Senhor, ele me defraudou, ele precisa, Senhor, pagar esse preço. Jesus, a nova aliança, depois da cruz, corpo de Cristo, que somos eu e você, diz: Senhor, tenha misericórdia dele, assim como o Senhor tem misericórdia de mim todos os dias. O que Cristo fez por nós fala mais alto do que aquilo que fizemos contra ele. E por isso, eu ainda falei com o pastor André: a pastora Maélia, ela deve ter lido o meu esboço. Não é possível.
porque ela falou nessa manhã de discernirmos o corpo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 diz, Paulo adverte, quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. E o que é discernir o corpo? É saber que o pão representa o corpo de Cristo e que o vinho ou o suco representa o sangue? Não, irmão. Nós precisamos discernir o corpo. O corpo de Cristo. O corpo somos nós aqui na terra. Então nós precisamos discernir. Por quê? Por que Paulo ele menciona isso? Porque havia divisão naquela igreja de Corinto. Havia preferências. Uns diziam, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. Havia divisão em uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja espiritual, no que se relacionava ao relacionamento com Deus. Era uma igreja espiritual na vertical, mas uma igreja carnal na horizontal. Era uma igreja que tinha relacionamento com Deus, mas não tinha relacionamento com os irmãos. Era uma igreja que usava muito bem os seus dons aqui na vertical, mas na horizontal tinha divisão. Era uma igreja carnal, onde o filho deitava com a mulher do pai. E aí Paulo ele vem trazendo ordem, porque eles não discerniam o que eles estavam fazendo. Discernir o corpo, irmão, é reconhecer que o pão representa Cristo e também o povo, a igreja, representa Cristo. Discernir o corpo é você entender estas coisas. Não existe comunhão verdadeira com Deus enquanto ignoramos pessoas. A mesa, essa mesa, ela vai confrontar o orgulho. Essa mesa, ela dissolve distâncias. Essa mesa, ela chama a reconciliação, não só com o Pai, mas a reconciliação de uns com os outros. Onde a comunhão falta, ou melhor, aonde a comunhão volta, a cura vem. Deixa eu dizer algo, irmão. Pastor, o senhor está pregando para nós? Não, irmão, eu estou sendo cortado aqui em cima. Você quer ser curado? Compartilhe o cálice, compartilhe o pão com alguém que te feriu. Porque quando você tem comunhão, você gera cura. Não espere ser curado para ter comunhão. Tenha comunhão, que a comunhão te cura. A mesa, essa mesa, alcança a alma. Davi ele declara, Salmo 23, versículo 5, e aqui nós pensamos que é uma mesa de vingança. Ele diz assim: prepara-me uma mesa para mim na presença. Uau, que vingança! Vingança. Só que quando nós entendemos que para Davi, mesa significa aceitação, Davi está dizendo: Senhor, prepara uma mesa para mim com aqueles que me feriram, porque eu já estou no lugar de cura. Os inimigos permanecem, mas o interior do homem que tem Cristo encontra descanso. A mesa não muda imediatamente as circunstâncias externas, ela reorganiza você aqui dentro. Na presença de Deus, a ansiedade perde força, o medo perde voz e o coração encontra segurança. A ceia toca o espírito, cura a alma e reposiciona o coração na aliança. A cruz abriu o caminho
A mesa, anote isso, a cruz abriu o caminho, a mesa revela o destino. Porque nós vamos sentar à mesa um dia com o Senhor. Mesa é comunhão. O evangelho começa em uma mesa perdida no Éden e termina com uma mesa restaurada lá em Apocalipse. Capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurados os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. No final, é na mesa que todos nós vamos nos encontrar. Só que mesa é lugar de família, de amigo e quem tem comunhão. Jesus não morreu apenas para perdoar pecados. Ele morreu para que os filhos voltassem à mesa do Pai. E eu encerro. A cruz removeu a distância. A mesa restaurou pertencimento. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Glória a Deus. Se coloque em pé. Só para parecer que está terminando. Sabe, eu tenho orado há algum tempo, porque ontem o Senhor ainda confirmou algumas coisas, ouvindo a oração da pastora Maélia na sala de adoração. Ela orava falando do Senhor, das faces do Senhor, e hoje pela manhã ela cantou, adorou nesse sentido. E eu tenho orado ao Senhor: Senhor, não nos deixa padronizarmos a Tua presença. Não nos deixa colocarmos a Tua presença em um padrão. Porque a presença do Senhor se manifesta de várias formas. Como a pastora Maeli disse nessa manhã, e eu volto a dizer, ela deve ter lido, Jesus, ele pode estar aí no seu irmão do seu lado. Jesus pode se apresentar como um irmão. Pode se apresentar como alguém talvez que você não tem tanta afinidade. Mas a mesa ela vem nos restaurar. E eu tenho orado: Senhor, não nos deixa padronizarmos a Tua presença. Sabe? Talvez hoje nós não vamos nos esparramar no chão, mas a presença dele está aqui. E sabe, hoje Deus está tratando na ceia comunhão entre nós. Porque nós temos buscado ardentemente comunhão com o Senhor. Na vertical nós temos buscado, mas nós precisamos começar a derrubar as paredes na horizontal. E essa manhã talvez seja uma manhã que você vai ter que olhar para dentro de você. E você vai ver e vai ter que analisar se você tem paredes levantadas. E você vai ter que ter coragem e humildade, mansidão, para derrubar essas paredes dentro de você. Por isso que nessa manhã eu quero que você olhe para dentro de você. Para olhar para dentro de você, você vai precisar fechar os seus olhos. Eu quero te dar alguns segundos nessa manhã. E sabe, às vezes nós somos tão bons que nós dizemos assim, talvez você já esteja dizendo: mas eu não tenho parede com ninguém. Não tenho com ninguém. Mas eu quero te encorajar nessa manhã a você fazer essa pergunta ao Espírito Santo: Senhor, eu tenho algo contra alguém? Eu tenho alguma parede, Senhor? Eu tenho alguma ofensa? Eu tenho alguma raiva? Eu tenho alguma rejeição? Eu tenho alguma repúdia? Tem alguém, Senhor, que para mim tanto faz como tanto fez? E se você deixar o Espírito Santo realmente falar, talvez ele te mostre nessa manhã que você não é tão bom como você pensa.
Sabe por que o Senhor está nos falando isso nessa manhã? Porque o Senhor quer restaurar o teu ministério. Porque o Senhor tem feito isso conosco. Porque o Senhor tem algo especial sobre esta casa. Não que sejamos melhores do que ninguém, não se trata disso. Mas o Senhor tem sinalizado algumas coisas aos nossos pastores, e tudo aquilo que o Senhor sinaliza sobre a vida deles, nós também precisamos caminhar, olharmos para dentro de nós, para irmos para o mesmo lugar, porque somos um corpo. Irmão, somos um corpo. Nós temos uma aliança em Cristo. Eu não estou feliz, irmão, com algumas coisas, porque eu sinto a dor do meu irmão. Eu sinto. Por isso, nessa manhã, nós precisamos também sentirmos as dores uns dos outros, a alegria uns dos outros, e derrubarmos qualquer parede que nos separa, que nos divide. O problema do Coríntios não era dons. A igreja de Coríntios não era dons, era divisão. Homens cheios de dons, cheios de talentos, mas que não se suportavam uns aos outros, que não esperavam uns pelos outros na ceia, que comiam, que corriam, que se embriagavam. Sabe, o momento que era para ser de comunhão se tornou um momento de competição. Ei, ministério não é competição. Ministério não é de quem está melhor. Ministério é de quem se entregou. Pastor, mas eu estou melhor que ele, por que eu não estou em cima pregando? Não se trata de melhor, irmão. Judas recebeu o pão na mão de Jesus. Então Judas estava numa distância mais perto do que os outros, a não ser João, que deitou e reclinou sua cabeça no peito de Jesus. Mas Judas estava tão perto de Jesus que Jesus deu um bocado de pão para ele, e estava na mesa. Sabe, irmão, você pode estar na mesa, você pode estar perto de Jesus, mas o seu coração não está rendido a Ele. João estava ali, mas o coração dele e os ouvidos dele estavam no coração de Jesus. Então, você precisa sondar a sua motivação. Nessa manhã, o Senhor está nos reposicionando. Amém. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, Os irmãos da ceia, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tire esses momentos, irmãos. tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, Essa mesa, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente?
em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Com muita reverência, com muito temor, sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, a tua mesa cura. Sim, Jesus. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Espírito Santo. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Sim, Jesus. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Sim, Jesus. Quando aprendi a descansar, os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim.
Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Sabe, a palavra diz que nós devemos olhar para nós mesmos e nos analisarmos. E é isso que nós fizemos nessa manhã. Nos analisamos. E estamos com os elementos da ceia nas nossas mãos com discernimento. Nós compreendemos um pouco mais hoje o que nós estamos fazendo. Por isso, se você entende que precisa trocar o seu cálice com alguém talvez que você tenha alguma barreira, e você sabe que esse ato talvez vai derrubar essa barreira, fique à vontade, irmão. Ninguém vai se escandalizar, ninguém vai te julgar, pelo contrário. Alguns já entenderam. Sabe, irmão, esse é um momento de conserto. E como é difícil a gente se consertar, né? É difícil, irmão. Que conserto gera tem humildade, tem renúncia. Talvez você precise se consertar com alguém que não esteja aqui, mas você vai ceiar. Depois que você ceiar, se o Senhor te direcionar, faça isso. Uau! Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri o Senhor vai nos a curar, extensão do teu amor. Vai nos curar, e Ele está nos curando. Sem palcos, na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Ele é dado, Ele foi dado por todos nós. Não é por um e nem por outro. O Senhor nos deu por todos nós. Por isso, nossa identidade não está nas nossas quedas, mas está na entrega de Jesus na